Oi, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Beleza? Então vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje a professora Tati trouxe uma revisão para vocês sobre a matéria que foi, proposta neste bimestre e também trouxe aí para vocês um questionário na qual vocês terão que responder em forma avaliativa, tá bom? Vamos lá, galera. Presta atenção do início do vídeo ao final do vídeo, beleza? Gente, aqui está o questionário, tá? Sobre a Europa, nós vamos estudar sobre a Europa e o espaço econômico, né? E tem aí uma pergunta, e essa é sobre a Europa Ocidental. Vocês sabem a divisão da Europa, né? Que foi em 4 porções: Europa Ocidental, Meridional, Setentrional e Centro-Oriental, tá? Então, a primeira pergunta é sobre a Europa Ocidental. Aí, dentre essas alternativas, o que é correto você afirmar, tá? Vamos lá. A número 2, você vai dizer quais os fatores geográficos e históricos que contribuíram para que importantes atividades industriais surgissem no Reino Unido. Tá? Depois, sobre a Suécia, qual que é a economia que predomina lá e quais são os países nórdicos. Tá muito fácil essas perguntas aí. A questão número 4, você vai relatar a economia que domina os países bálticos, tá? A questão número 5. Este país europeu, que é o berço do capitalismo e da Revolução Industrial, manteve uma hegemonia econômica até o início do século XX. Qual desses países aí que foi considerado como o berço do capitalismo e da Revolução Industrial? Aí você assinala qual que é a correta. Sexta pergunta. É o mais importante rio europeu devido ao intenso transporte de matérias-primas e produtos industrializados. Em sua foz está situado o maior porto europeu de Roterdã, né? Que fica na Holanda. Estamos nos referindo ao rio, qual desses rios aí que é referente, que abrange aí Roterdã? Sétima pergunta. Caracteriza o setor agropecuário da Europa meridional. Então, você vai colocar aí, tá? As características da agropecuária, tá? Da Europa meridional. Oitava pergunta. Geralmente, na Europa Ocidental, a agricultura emprega pouca mão de obra. Por quê? Aí você vai explicar o porquê que lá na Europa Ocidental, na porção ocidental da Europa, não é tão empregada aí a mão de obra, né? A agricultura. Vamos lá. Nona pergunta. Você vai fazer um gráfico destacando o índice da economia dos países nos dias de hoje, de Portugal, Inglaterra, França e Espanha. Você vai fazer o gráfico, tá? Como eu expliquei para vocês no aplicativo do Zoom. Faça o gráfico, menciona esses 4 países e faça a relação da economia de quem está em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, tá bom? Faça em seu caderno de geografia tanto o questionário quanto o gráfico, depois envia pelo WhatsApp da Profitati até o dia 11/6. Agora vamos para a nossa revisão. Europa, espaço econômico, né? A Europa Ocidental é uma região que concentra países com algumas das economias mais avançadas do mundo, né? Em destaque aí Alemanha, Reino Unido e França. Então, esses países, né? Inclusive o Reino Unido é o primeiro aí que está em destaque. Primeiro colocado, ele foi considerado o país com a economia mais avançada do mundo, tá? Um dos fatores contribuintes para que esses países aí se tornasse a economia bem avançada, é a localização geográfica do continente, que favoreceu aí o contato, né, com os mercados que vinha aí por meio do Oceano Atlântico, tá? A rede hidrográfica, que desempenhou um papel fundamental no espaço econômico ou europeu, pois possibilitou o escoamento das mercadorias. Então, o Oceano Atlântico aí, né, as redes hidrográficas, ajudou muito para que as mercadorias fossem distribuídas para outras regiões aí, certo? Alemanha. Qual que é a economia da Alemanha? Ela é a economia mais forte da Europa Ocidental, ocupando a posição de uma grande potência econômica mundial ao lado dos Estados Unidos, China e Japão, tá? A industrialização alemã foi favorecida pela presença de jazidas de carvão mineral e ferro. Então, esses recursos minerais aí
ajudou muito na industrialização, no desenvolvimento da industrialização na Alemanha, tá? A produção agrícola alemã também é bastante elevada e coloca o país em posição de destaque do continente, sendo os produtos agrícolas trigo, cevada, milho, beterraba. Essas daí são as principais culturas, tá? Os principais produtos agrícolas aí. Por isso que a Alemanha, né? A Alemanha aí é considerada aí o país da cerveja, né? Porque olha aí a plantação, né? De cevada, tá? Vamos lá. A França. A França é uma das grandes potências industriais do mundo, né? Uma das suas principais e mais tradicionais zonas industriais se concentra na porção norte. Lembra que eu falei até mesmo para vocês que as indústrias elas estão sempre sendo instaladas naquela região onde a agricultura há mais matéria-prima, tá? A economia da França ela teve um desenvolvimento após o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo aí como fator principal para esse progresso o Plano Marshall. Acho que eu já cheguei a falar isso para vocês, mas eu vou mencionar de novo. Esse plano, né, foi um projeto que o governo estadunidense implantou, estimulando a reconstrução de indústria, né, e a modernização tecnológica. Os setores de indústria que mais se destacam na França são o siderúrgico, o automobilístico, o aeronáutico, o têxtil, tá? Então, para você ver aí que o plano Marshall, né? O plano do governo deu de sucesso, né? Ajudou aí a industrialização nesse ramo se expandir cada vez mais. Bom, Europa Setentrional, nós vamos falar agora. Nós vamos falar dos países nórdicos. Quais são os países nórdicos? Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Islândia. Vamos falar da Suécia? Que na Suécia há um grande e intenso aí aproveitamento dos rios para a produção de hidroeletricidade. Tá? Além disso, o seu território também abriga aí grandes reservas de minério de ferro, né? Há uma grande concentração de indústria na capital de Estocolmo, né? Que é a capital da Suécia. Noruega também dispõe de energia elétrica em abundância, tá? Ajudando a abastecer as indústrias. A Dinamarca também conta com reservas de petróleo no Mar do Norte, mas bem menores do que as da Noruega. As suas indústrias se concentram também na capital, Copenhague, tá? A Finlândia, ao contrário dos seus vizinhos aí, da Noruega, da Dinamarca, né? A Finlândia, ela importa 70% dos recursos de energia consumidos do país, principalmente o petróleo, tá? Então, eles são grandes importadores aí de petróleo. As suas indústrias estão concentradas na capital também, Helsinki, né? Suas indústrias estão no ramo do papel e da celulose, metalúrgica e têxtil. A Islândia tem caracterizado aí nos últimos anos um alto crescimento, né? E baixo desemprego. Isso daí a renda é bastante equilibrada, né? Que vem resultar aí no bem-estar social. O turismo está em destaque na Islândia, tá bom? Países bálticos. Os países bálticos são a Estônia, Letônia e Lituânia, sendo a Estônia o país mais industrializado desde o fim da União Soviética, que foi em 1990, né? Aí ela começou a obter aí melhores resultados no mercado, no livre mercado. O país tem reserva de xisto, que é um minério, tá? Betuminoso, o que possibilitou o desenvolvimento de algumas indústrias de base, como a química. Lá na Letônia, a indústria tem grande importância na fabricação de vagões destinados ao transporte de passageiro e para a produção química e farmacêutica. Na Lituânia, antes da dissolução da União Soviética, o principal setor da economia era a agricultura. Aí depois que ela passou a ser independente, aí a indústria começou a dar um ranking aí, tá? Aí a atividade da indústria começou a dominar aí com a produção de máquinas, equipamentos de comunicação, teste também de automóveis. Bom, Europa Meridional, uma economia de contraste, tá? O espaço econômico da Europa Meridional é bastante heterogêneo, com diferenças regionais do desenvolvimento. O norte da Itália, da Espanha,
por exemplo, se destacam como grandes centros industriais e financeiros da região e o sul é o mais voltado para a atividade agropecuária. Então, você já percebe que a Itália e a Espanha, a atividade econômica deles ali é voltada para a agropecuária, tá? Tudo bem? A Espanha ela apresenta algumas deficiências no setor agropecuário por causa da necessidade de irrigação, né? Que eles precisam ter. A Espanha eles fazem esse processo de irrigação, tá? Mesmo tendo uma tecnologia empregada. Depois Portugal, a mão de obra barata atraiu importantes investimentos, principalmente no ramo da indústria pesada, tá? Então você entenda aí, isso daí. E a Grécia, né? A economia da Grécia é um país de economia tradicionalmente capitalista, menos desenvolvida de todo o continente europeu. Olha só, é um país da economia tradicionalmente capitalista, menos desenvolvida de todo o continente europeu ali. Integrantes da União Europeia, o país ainda não se recuperou da grave crise econômica que teve lá em 2008, que vem intensificando aí, tá? Então, houve-se muitos gastos, né, do governo e endividamento, e aí, então, para controlar esses gastos aí, né, essa crise que a Grécia passou de 2008 a 2010, o governo ele teve uma iniciativa, ele começou, para controlar essa crise, ele começou a cortar alguns gastos públicos, né? E aí o que acontece? Foi reduzindo também o salário de cargos públicos, aumentou impostos, tá? Isso daí, e quando aumenta impostos, vocês sabem que traz uma insatisfação popular, tá? Que acaba aí pressionando o governo a retomar os investimentos para gerar renda e trabalho para o grupo, o conjunto, tá bom? Da população. A Grécia, devido a toda essa grave crise financeira desde 2008, a indústria grega tem uma das menores participação na produção da riqueza nacional de todo o continente, tá? As indústrias são tradicionais e pertencem ao ramo têxtil e de mineração químico também e de construção naval. Bons estudos, turma. Faça um resumo desta aula aí, anota, tá bom? O seu entendimento dessa revisãozinha, que é muito importante, tá? Fiquem com Deus, façam aí o questionário que eu vou esperar para poder fazer a correção. Um beijo, fiquem com Deus.